João Pedro Farias Pereira dos Santos, tenho 10 anos. Qual é o seu maior sonho? É ser jogador de futebol. É isso, é se tornar jogador. Copa do Mundo, né? Pés descalços e um sorriso no rosto de uma criança que sonha ser atleta. Motivação. Disciplina. Vem! Bora! Pois. Só quero ver, então. Ai, isso tá errado! Apoio da família e determinação são fatores que mantêm o esporte de base vivo em Mato Grosso do Sul. Da Base ao Pódio é um documentário que retrata a falta de investimento nas categorias infanto-juvenis, do judô, da ginástica artística e do futebol. O Clube Atlético Santista é um projeto que atende jovens carentes desde 2011. Em meio ao campinho de terra batida, com traves antigas e linhas apagadas do bairro Dom Antônio Barbosa, os jovens passam as tardes treinando. A nossa ideia surgiu dos atletas mesmos que não tinham espaço de lazer para poder praticar esportes aqui no bairro, né? E aí eu criei a ideia com eles de a gente limpar um terreno, que hoje é o projeto aqui, sempre na luta, né? Nunca foi fácil pra gente em questão relacionada ao esporte aqui. Porque aqui não tem praça, não tem uma área de lazer destinada ao esporte, né? Como um bairro que atende muito em relação à criminalidade, o projeto tenta fazer de tudo para que a gente fique com o atleta com a gente, né? Quando que começou o seu sonho de querer ser jogador de futebol? Desde pequeno eu pegava a bola e eu ficava jogando. Eu sempre gostei porque eu assisti o jogo do Neymar, eu gostava muito dele. Comecei a jogar futebol, a treinar em uma escolinha. Desde daí então surgiu meu sonho de ser jogador. No bairro Santo Antônio, o gramado ralo do campo de futebol cedia os treinos do Náutico Futebol Clube. Aberta em 1969, a escolinha durou 24 anos e retomou suas atividades há 3. O clube era do avô de Júlio, mas após o seu falecimento, quem cuida agora é ele. Aí em 2009 ele sofreu derrame em todo esse processo. Aí passou um tempo, eu estava para fora jogando. Aí estava de férias aqui, ele conversou comigo para poder ver o sonho dele de voltar a ver o Náutico, fazer o trabalho. E eu tinha prometido para ele, quando eu parasse de jogar futebol, ia fazer a faculdade e voltar à atividade, todo esse processo. E a ideia é trabalhar, dar oportunidade para os meninos que eles não têm um horário contraturno da escola, que não atrapalha a escola, e trabalhar visando um processo de alto rendimento mesmo, que o menino possa ter oportunidade. Desde os 2 anos meu pai jogava, eu via ele jogar e eu quis jogar também. Meu pai e meu avô sempre me incentivaram desde pequeno a jogar bola. Bom, eu sempre gostei do esporte, né? E conforme eu fui crescendo, assim, eu fui vendo grandes jogadores e fui me inspirando cada vez mais e querendo ser. A gente tem 4 meninos para fora, tem 2 indo, um pro Grêmio e não tem um pro São Paulo agora. Eu tava aqui mesmo, joguei, aí um cara viu eu jogando, acho que naquele banco ali mesmo. Aí ele falou pro meu pai quantos anos que ele tem, eu falei minha idade. Aí ele falou pra mim só ir pra lá, no mês que ele ordenou. A gente começa no estado, né? E depende dos outros times. Se quiser a gente vai crescer um pouco mais. O time alvinegro mais tradicional do estado já percebeu a necessidade de investir na base. O Operário Futebol Clube, mesmo com um legado, passou por uma crise e agora se recupera renovando o time. No começo eu não ligava muito assim para futebol, mas aí meu primo foi me incentivando a jogar. Aí comecei a gostar do futebol de uma maneira que eu não conhecia. Abri um projeto lá perto de casa chamado Delta, onde tinha vários esportes, essas coisas assim, era de graça. Aí eu comecei a jogar. O Operário é de uma geração que viu um estádio lotado, como eu falei agora há pouco aqui, e todos os jogos, para não ter ninguém, tinha 20, 25 mil pessoas. Hoje, para nós colocarmos, e o Operário conseguiu esse ano isso, colocarmos quase 10 mil pessoas no estádio, mas isso era muito diferente quando você tinha categoria de base. O torcedor sabia que ele ia para o estádio e ia ver bons jogadores. Então, a diferença que existe em se tirando um jogador da base para o profissional do Operário é que é custo zero, né, para o clube.
O que o clube tinha que gastar com ele, gastou nesse período. Investir na base, só assim vai ter sucesso. Sem investimento na base, nessa criança, entendeu? Não vai, é difícil. Eles falam que eu até sou 1001 utilidades, que é técnico, é administrador, presidente do clube, massagista, psicólogo. Então a gente faz um pouco de cada coisa para poder ajudar, né? Então assim, a gente lava o uniforme, a gente leva o atleta também às vezes nos jogos. Então a gente faz de tudo para poder atender o máximo possível, da melhor forma, a cada atleta que faz parte do nosso projeto. Infelizmente a gente não tem parceria alguma assim, com nenhum órgão público, nem prefeitura, nem o estado. A ajuda que a gente tem são de pessoas voluntariadas, né? Que vem, se identifica com o projeto e acaba ajudando a gente. Como a gente trabalha com um projeto numa área bem carente, assim, dificilmente assim, a gente tem apoio assim, em questão logística ou financeira dos pais. Né? O local é cedido pelo presidente do bairro, né? A gente faz a manutenção do campo, a gente tem patrocínio e eu tiro uma parte do meu salário, que eu sou professor da prefeitura, do meu salário para ajudar. Aí a gente tem alguns pais que ajudam, comercialidade, a gente faz rifa, vende chuteira, em todos os processos que os meninos ajudam, vende pastel. Eu acho que tem que ter uma somatória de ações, sabe? O governo do estado, a Fundesporte, a mídia, os dirigentes sérios do futebol, no intuito de resgatar o que vocês estão buscando, que é trazer as crianças de volta, fazer com que a base dos clubes tenha formação. Começaria a federação obrigando os clubes profissionais, a terem no mínimo 3 categorias de base. Aí eu posso dizer daqui do nosso estado, né? Infelizmente aqui a gente não tem estrutura. A gente tem muitos meninos de qualidade, mas a gente perde pela estrutura. O que eu digo estrutura? Comida. O menino ele vem treinar agora à noite, a gente não sabe se ele tomou café da manhã, almoçou, se ele fez um lanche. A gente não sabe o que ele passou até chegar ao treino. Num clube lá fora, o menino ele está alojado, ele é obrigado a ter alimentação, tem 5 refeições por dia, então todo esse processo. Eu sou totalmente contra essa questão de achar que o atleta tem que ficar aqui. Não, o atleta tem que ficar onde ele possa conseguir melhores condições e aonde ele possa realmente ter condições de trabalho no nível que ele está trabalhando. Veja bem, não podemos, né? Não tem como você manter nas modalidades esportivas coletivas alguém que tem uma boa habilidade de nível nacional, prendê-lo no estado, mesmo porque ele não teria condições de treinamento aqui, porque ele não tem atletas do mesmo nível dele para trabalhar junto. E, evidentemente, o esporte é coletivo, só existe coletivamente. Então nós não temos como prender. Quais que são as suas inspirações, assim? Quais atletas você gosta de assistir? Futebol? Neymar, Cristiano Ronaldo e o Messi. O Marcelo e Daniel Alves. Olhar pro Ronaldinho Gaúcho jogando, não tem outro cara igual ele, não tem. Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi. Bom, eu gosto muito do Neymar e do Messi. Do Kaká, tem também o Gans, o Hells. Jogadores de meio campo, que é a minha posição. Minhas inspirações é aqueles grandes jogadores, né? O Neymar, o Cristiano Ronaldo, principalmente o Neymar, porque ele vem de uma família muito baixa. Bem de baixo mesmo e foi crescendo, e é isso que eu quero ser também. Porque o que a gente tem aqui no estado, a gente fez milagre. 10 anos. Esse foi o tempo que Caio Lupe, de 18 anos, passou treinando ginástica artística no Cefaz, Centro de Treinamento de Ginástica de Campo Grande, até se machucar. Histórias como a dele são comuns entre jovens que desenvolvem o talento, mas param pois os aparelhos não suportam o desenvolvimento corporal. Eu tive uma lesão no pulso, que aí já foi o alvo para mim parar já. O ano passado, meus últimos jogos escolares lá, eu estava fazendo uma parada de mão nas argolas, aí da parada de mão você faz um desloque e sai de mortal. Quando eu vim fazer o desloque, a argola arrebentou. Aí já caí de cabeça, me ferrei tudo no chão. Aí todo mundo, nossa, matou o menino. Só que não, graças a Deus, não aconteceu nada demais. Sim, nós temos aqui em Campo Grande, nós somos o único centro completo, né? Nós temos os aparelhos nossos são antigos, né? Então a gente tem alguns aparelhos que foram comprados alguns anos atrás, mas assim, ainda assim não são os de última linha, né? Mas são aparelhos bons que até hoje a gente consegue, o estado de conservação dele estão, né, ainda adequado para o treinamento. Eles ficam até a hora que
aguentarem, né? Não tem assim chegou com 18 anos, meu filho, esquece, você não compete mais, você vai embora, não. Vai para a turma X? Não. As turmas de rendimento, as equipes, por exemplo, igual dos meninos, que nós temos meninos que já estão nessa faixa etária, quando eles completarem 17, enquanto estão aptos a competirem, né, para fora, tudo, e querem isso, é o que eles gostam, né, o que eles estão dispostos a isso, tanto eles quanto os pais também, eles continuam na equipe. Né, uma decisão de sair é deles. Não tem condições, né, os nossos de estar adultos indo muito nos aparelhos, porque pode com o tempo vir ter, né, problemas e tal, e é voltado para as nossas crianças, né. Eu ia pedir para você falar como que são os equipamentos lá, se tem todos os equipamentos necessários, se os que tem eles suportam, como que tá? Então, os que tem suportam até uma certa idade. Para os pequenos tá tranquilo, mas para os maiores da equipe, sem condições. Chega numa hora que não dá para suportar nada. Como em outros clubes e em todo o Brasil, a nossa dificuldade primordial para quem trabalha com alto rendimento é a questão da infraestrutura dos aparelhos. A infraestrutura tem peso 2. Você com a infraestrutura compatível com o desempenho do seu trabalho, existe uma facilidade enorme em conquistar os objetivos propostos. Isso não faz parte da cultura do Brasil, investimento na categoria de base. O investimento é realizado após o atleta já se tornar profissional. Então, deixa a desejar, isso, o governo nos deixa a desejar perante isso, mas é a nossa realidade. Chega uma certa hora que as crianças, os meninos assim, eles fazem muitas coisas ali que Deus ajuda, e tem uns que já tem problema de joelho, porque não tem uma aparelhagem certa, né? Para dar continuidade, pode até continuar fazendo a ginástica, né? Mas a gente não acredita que vai ter um desenvolvimento além daquilo que eles conseguiram, devido à estrutura, devido ao material, devido à segurança. Fazer algum evento, rifa, alguma coisa para poder ajuntar o dinheiro para mandar eles para viagem, porque a gente tinha que pagar o deles e o dos treinadores. A prefeitura paga, né, o salário do professor. Quando o professor é contratado, porque muitas vezes o professor não estava contratado, a gente, pai e mãe, fazia vaquinha para até dar gasolina para o professor e dar o treino sem cobrar nada. Isso acontecia. Nem sei se eu posso estar falando, mas como o Caio já não está treinando mais, e não estou falando mentira, muitas vezes o professor ia treinar, dar treino, porque ele gostava do que ele fazia, porque os meninos tinham uma competição logo em seguida. Então, se fica muito tempo sem competir, perde o rendimento todinho. Então, a gente se unia, pagava gasolina, pelo menos o professor, e dar treino. Aí a prefeitura pagava o professor em algumas coisas, né? E dava o espaço para ir treinar. É com isso que a prefeitura ajudava. Os atletas continuar, pegar um ginásio 100% novo, com força, aparelhagem de primeira linha, que aí daqui do estado pode ter certeza que vai sair campeão sul-americano, seleção brasileira, sem mentira nenhuma. Tanto de competição que a gente foi para fora e ganhou, toda competição a gente voltava com no mínimo 3 pessoas no pódio, de todas as categorias que tinha. Aí, se melhorar isso aqui no estado, esse ginásio novo, vocês vão ver a molecadinha voando. Isso eu posso te garantir. Mas com o que tem, dá pra se virar, né, vamos se dizer. É uma responsabilidade muito grande, porque nós trabalhamos com o sonho das crianças, trabalhamos com a motivação das crianças, trabalhamos também com o empenho dos pais, e tudo isso envolve a gente mediar tanto conquista quanto frustrações. Fazendo esporte, a criança no esporte, acho que ela está fora de um monte de coisa, né? Então a cabeça dela é outra. Quando a criança está no esporte, elas têm um pensamento diferente. Mas eles já conseguiram vários títulos. Mesmo com esse equipamento tudo, já foram campeões brasileiros, já conseguiram vários
títulos, as meninas também. O governo nos deixa a desejar perante isso, mas é a nossa realidade. Tendo ou não infraestrutura, o trabalho vai ser desenvolvido. 100% eu quero continuar nessa área da ginástica, que sempre foi meu sonho se tornar campeão olímpico. Só que como não deu certo, eu quero ter um atleta que seja campeão olímpico. Não vou desistir desse sonho, entendeu? Vestir o kimono, descalçar os pés e partir para a luta. O tatame parece pequeno quando se tem sonhos grandes. Além do desenvolvimento físico, motor e psicológico que o esporte proporciona, no judô é cultivado o sentimento de gratidão aos mestres e uma forma do ex-judoca, o deputado Mário Fernandes, retribuir isso foi criando o projeto Nota 10. É o maior projeto social do país, da modalidade judô. Por mais de 17 anos eu fui atleta de judô, até chegar à faixa preta. E eu percebi durante todo esse tempo o que o judô é capaz de fazer na vida de um jovem, de uma criança ou de um adolescente. Ele tem muitas regras, disciplina, e aí eu resolvi implantar esse projeto em 2007, pequeno ainda, com 100 alunos. Hoje nós estamos com mais de 54 polos, com mais de 5 mil crianças sendo atendidas pelo estado do Mato Grosso do Sul. E o projeto dá toda a estrutura para a criança fazer, desde o material do kimono, da faixa, quando ele é promovido de faixa, nós damos uma nova faixa com diploma certificado pela Federação de Judô de Mato Grosso do Sul. Ele não tem custo nenhum para a criança. E nesse projeto, a criança ela faz as aulas no contraturno. Se ele estuda de manhã, faz o judô à tarde, e assim vice-versa. Eu acredito que o esporte é um instrumento de socialização, de integração fantástico, e é preciso oferecer a essas crianças. O objetivo do Judô Nota 10 é atender o maior número de crianças que possa participar desse projeto. No intuito que ele saia da rua, que ele faça uma modalidade que vá acrescentar alguma coisa na sua vida. Tem apoio da Fundesport, que nos auxilia sempre nas competições, enfim, nos materiais, e a gente conta muito com o apoio da iniciativa privada. A gente tem vários patrocínios, as pessoas que querem e gostam de participar de projetos sociais que nos ajudam a levar esse projeto por todo o estado. Para a compra dos materiais, dos tatames, dos kimonos, das faixas, nós temos parceria com o governo do estado, com as prefeituras dos municípios e com algumas empresas privadas também, que nos ajudam também na aquisição do material para poder manter esse projeto. Tatame de muitos talentos. Mato Grosso do Sul é destaque na modalidade. Grande parte desses atletas passaram pelo Judô Clube Rocha, em Campo Grande. Assim como o projeto Nota 10, fundado em 1979 pelo sensei João Rocha, o local é uma forma de retribuição. Ele começou a trabalhar com crianças carentes, né, dando oportunidade do esporte, porque ele fez isso porque ele foi oriundo de um projeto social, ele foi ajudado por uma pessoa e ele quis retribuir fundando a academia e começando a trabalhar com essas crianças. Porque para você formar um atleta até as categorias de base, a gente consegue, mas a hora que ele passa para uma categoria adulta, onde que vai disputar vaga em Olimpíadas, o atleta já é adulto também. Então ele tem suas necessidades financeiras que só com o esporte ele não supre, entendeu? Só com ele ganha com o esporte. Aí o atleta vai procurar outros meios de ganhar o dinheiro, ele vai trabalhar, aí ele vai arrumar o jeito de ganhar o dinheiro dele. E se o Estado, os empresários, a prefeitura não ajudar, aí cada vez mais nós vamos descobrir o talento e mandar eles para fora. A judoca Laiana Coleman, de 20 anos, conhece bem essa realidade. Começou aos 9 anos no projeto Nota 10 e pouco tempo depois foi para a Academia Rocha. Laiana hoje carrega o título de campeã das Olimpíadas da Juventude, entre outros títulos internacionais e nacionais. Nós procuramos dar o suporte necessário para a Laiana chegar. Enquanto deu para segurar ela aqui, né, nós seguramos. Chegou uma hora que o Estado já
não conseguia mais suprir as necessidades da Laiana aqui dentro do estado. O judô, por ser uma modalidade oriental, né, ela exige muita disciplina. E além disso, como a gente está falando de iniciação, né, vai ter muita coordenação motora, psicomotricidade, entendeu? Aí eu cheguei em casa, falei pra minha mãe que eu queria fazer, porque eu fui meio atentado. Aí eu falei, vai ser, eu vou aprender a bater nos outros, né? Pra mim, eu ia aprender isso. Aí eu falei assim, então vai ser legal aprender a fazer algum esporte de luta, que eu já gostava, eu era meio espoleta, nunca parava, nada. Aí eu pedi pra minha mãe autorizou, eu comecei a fazer. Nossa, faz 3 anos que eu tô em judô. Por causa que no começo eu era bem gordinha, tipo, eu tinha problema de peso. Aí minha mãe queria colocar no esporte, já fiz ginástica, já fiz outras coisas, só que tipo, eu nunca parava. O judô entrou na minha vida há 12 anos. O meu pai fazia academia no Sesc e eu assistia os treinos, pedi para treinar e comecei. Logo a minha técnica no momento descobriu alguma coisa em mim e foi meio evoluindo de turma. Aqui em Mato Grosso do Sul é extremamente deficitário o apoio da iniciativa privada nas modalidades de esporte. Lógico, tem lá suas razões, de talvez a crise econômica, mas a crise sempre existiu, sempre vai existir e o empresário ele ainda não vê, ele não consegue enxergar. Eu gostaria que ele enxergasse isso, que uma vez que a gente tira uma criança de uma situação de risco, uma situação de pobreza, uma situação que ela poderia estar desenvolvida com droga, com criminalidade no bairro, e a gente coloca ele para praticar esporte, não importa qual, essa criança não estará roubando aquele mesmo empresário. Tem algumas competições que eu já deixei de ir, igual a primeira vez que eu classifiquei na Iniciativa Nacional, eu fiquei em quarto. Até quarto lugar podia viajar para o circuito europeu. Aí como eu não tinha condições de viajar, nenhum estado, ninguém se interessou para ajudar a gente, aí eu não fui para o circuito europeu. Porque eles não são atletas, né? Ninguém sabe. Só a gente que é atleta sabe o que é. Aí eles cortam essas bolsas, aí pra gente faz muita dificuldade, faz muita diferença esse dinheiro que falta. Aí por isso eu falo, como atleta é difícil. A gente precisa de resultado, né? Para receber o apoio. Então, por exemplo, se você vem de um ano de lesão, onde você não consegue competir o brasileiro, isso significa que são 2 anos sem apoio, né? O ano que você está lesionado e o ano posterior, que depende dos resultados do ano anterior. Então é complicado, às vezes a gente se lesiona e fica 2 anos aí sem benefício, ou às vezes você não vai muito bem numa competição e também fica sem o benefício. Faz 2 anos, por exemplo, que o Bolsa Atleta do nosso estado não sai, ou seja, só quem tem resultados nacionais consegue algum benefício. Então, eu não tenho uma pretensão ideológica de achar que Mato Grosso do Sul tem que segurar os seus atletas aqui. É a história de todos, né? Então é difícil a gente sair daqui para viver a vida sozinho do esporte, porque a gente precisa morar sozinho e atender todas as nossas necessidades sozinhos. Isso muitas vezes é muito pra gente. Eu tô com 20 anos, eu sempre morei com os meus pais, é complicado às vezes a gente largar tudo aqui, largar a faculdade, largar a família e mudar, ir para outra cidade. Não, eu quero ficar aqui dentro do estado mesmo, porque eu acho que alguém aqui dentro do nosso estado tem que mostrar que dá para chegar longe lá fora. Porque todos ficam com esse pensamento, mas só que o estado não ajuda. Eu sei que não ajuda, mas só que eu acho que aí que a gente tem que se esforçar o triplo, o quádruplo, para conseguir atingir um nível maior. O nosso estado vê que a gente tem condição de chegar nas Olimpíadas saindo daqui do estado, sem precisar depender de outro estado, do apoio de outro estado. E tirando esses aí, o poder público e iniciativa privada é o pai. Ainda se mantém a cultura do patrocínio, subsidiar essas crianças para que eles possam não só ganhar a medalha é importante, mas para que eles possam ter aquele espírito de competitividade. São meus pais que me ajudam, desde o começo. Eles te ajudam com viagem, com roupa? Tudo é isso. Minha família sempre foi meu único apoio, né? Para as viagens, tudo que eu necessitava, comprar kimono, comprar suplementação. Meus pais sempre foram meu único apoio, né? Eu recebi um incentivo mínimo assim até hoje de Bolsa Atleta durante 2 anos, mas como eu disse, eu treino há 12 e então durante todos esses 12 anos meus únicos apoios foram meus pais.
A gente almeja sempre as Olimpíadas, né? O meu desejo é chegar nas Olimpíadas, representar o estado. Meu maior sonho mesmo é ir para as Olimpíadas, né? Para mim, estar com esses meninos se destacando, a gente se sente orgulhoso, né? De estar podendo ajudar e colaborar com o crescimento deles. Sonho para esses atletas, com essas crianças e adolescentes? Colocar um dos meus meninos na seleção brasileira. E o sonho é um dia chegar a ver um deles disputando Olimpíadas, quem sabe com a medalha no peito, né? O nosso sonho é ter um centro de treinamento com condições de atender atleta como se deve ser tratado, né? Nós também temos sonhos, né? De um dia poder apresentar para o operário um atleta formado em sua própria categoria de base, começada comigo, por exemplo, entende? É uma realização até profissional também. Se nós não fizermos isso, nós sabemos que nós não teremos um futuro. Nossa função não é só descobrir talentos, né? E sim formar cidadãos.